Fala, meu amigo, minha amiga entusiasta do mundo dos dados. Estou aqui hoje com vocês para mais um vídeo da nossa série de introdução ao R. E hoje eu vou começar com os trabalhos diretamente. Hoje eu já vou entrar no meu R aqui e já vou carregar o nosso data frame, porque hoje a gente vai falar um pouquinho de listas e o que isso tem a ver exatamente com data frame. Vamos lá? Então vou dar um load, vou dar um Ctrl L aqui só para limpar o espaço e vou dar uma tabela aqui para a gente ver como é que tá o nosso data frame. Então, pessoal, agora que a gente povoou um pouco mais nosso dataset, a gente tem que começar a entender um pouquinho o que listas tem a ver com data frames. Porque os data frames nada mais são do que um caso especial de listas no R. Então, eu quero começar essa nossa aulinha de listas, que claramente não vai abordar todo o tema, porque ele é bem amplo dentro do R, mas pelo menos ensinar vocês o básico de navegação em listas e, consequentemente, data frames. Eu vou começar pedindo aqui, então, um length do meu data frame, ou no nosso caso aqui, da nossa tabela. Vocês podem perceber que ele voltou pra gente um length de 6. E essa saída tá um pouco estranha, porque nosso data frame aqui claramente tem mais do que 6 observações. O que é esse length no final das contas? Para a gente entender o que é exatamente isso que o R tá mostrando pra gente, a primeira coisa que a gente tem que fazer então é olhar a estrutura da nossa tabela ou do nosso data frame. O que está falando pra gente aqui? Ó? Que o nosso data frame tem 15 observações e 6 variáveis. E é exatamente o que está aqui em cima. Ó. São 15 observações e 6 variáveis. Então o length que está mostrando pra gente aqui é o número 6, é o número de observações que ele tem. Então o data frame, por ele ser um caso especial de listas no R, quando você pede a função length no data frame e numa tabela, ele retorna para você o número de objetos que tem nessa lista, ou no caso do data frame, o número de colunas ou variáveis. O que você pode tentar pensar aqui é que o data frame ou uma lista é como se fosse um gaveteiro. Quando você pergunta o length pro R, ele te dá um número de gavetas que esse gaveteiro tem, não exatamente o número de elementos que tem no total do gaveteiro em cada gaveta. E de forma geral, cada gaveta pode conter quantidades diferentes de elementos, mas no caso do data frame, obrigatoriamente todas as gavetas têm que ter a mesma quantidade de elementos, no nosso caso 15 elementos. Para você descobrir um pouquinho mais fácil a quantidade de elementos no data frame, ou seja, a quantidade de observações individuais no data frame, você pode dar um NROM. O NROM nada mais é o número de linhas do seu data frame, então ele está me retornando que são 15 linhas. Lógico que eu posso dar um structure, como tinha dado anteriormente aqui, para saber o número de observações. Mas se você não quer esse monte de saída junto com a sua pergunta, você pode dar só o NROM. E você pode pensar também, se o seu data frame for muito extenso, tiver várias colunas, isso daqui vai estar lá em cima, então você vai ter que dar um scroll para cima e ver exatamente qualquer informação, o número de observações que você está procurando no seu data frame. E para saber exatamente a quantidade de elementos que o nosso data frame tem, eu posso fazer uma conta muito simples, que é multiplicar o número de linhas pelo número de colunas ou o número de gavetas do nosso data frame. Vamos lá? Então o NROM eu já sei que me retorna o número de linhas e o ncall me retorna o número de colunas. É bem gentil, o número de linhas e o ncall o número de colunas. Então, para saber quantos elementos eu tenho no meu data frame no geral, eu multiplico o número de linhas pelo número de colunas. Então, na nossa tabela tem 90 elementos no total. Seguindo então com os exemplos das gavetas, é como então o nosso data frame chamasse cada gaveta com um nome específico. Então, nossa primeira gaveta aqui chama localidade, a segunda gaveta chama amostra, a terceira gaveta chama pH e assim por diante. E cada coisinha dentro da gaveta tem uma natureza específica. Isso no caso de data frames. Quando você estiver trabalhando com uma lista, não obrigatoriamente todos os elementos dentro da gaveta tem que ser iguais, ou seja, eles podem ser diferentes. Mas no data frame, cada elemento da gaveta tem que ser igual entre eles, ou seja, é como se eu chamasse a primeira gaveta de meias e dentro dessa gaveta só tivesse meias de verdade, e assim sucessivamente. Uma outra forma de saber o nome das nossas gavetas nesse nosso gaveteiro aí é perguntar também pro R que gavetas são essas, ou seja, como é que chama essas gavetas. Para isso eu posso usar a função names, que me retorna exatamente o nome de cada variável do data frame, ou o nome de cada gaveta no nosso exemplo aqui. E assim como nos vetores e nas matrizes, se eu sei o nome da gaveta, eu posso isolar ela ou chamar esse elemento individualmente, que nem o R me mostra aqui. Vocês estão vendo que aqui depois do data frame tem cifrão localidade, cifrão amostra, cifrão pH, cifrão condutividade. O R está te contando como é que você faz
faço para chamar individualmente cada uma dessas gavetas? Então, por exemplo, se eu quiser somente a gaveta PH, eu posso dar um tabela cifrão PH. Opa, tabela. E aí ele vai me retornar somente os elementos que estão na coluna PH para mim. E isso eu posso fazer para qualquer gaveta. Por exemplo, se eu quiser a gaveta localidade, eu posso dar uma tabela cifrão localidade. Então por aqui vocês podem começar a entender que o cifrão é uma indentação, ou seja, ele indica o que contém o que. Então o cifrão está me indicando que aquela tabela ali contém essas estruturas que são localidade, amostras, pH, condutividade, turbidez e data de coleta. Se tivesse subestruturas dentro de cada uma dessas gavetas, ou seja, você pode imaginar que são gavetinhas dentro da gaveta, você poderia usar cifrão 2 vezes tranquilamente. Então, se eu sei o nome da gaveta, eu posso buscar um elemento então específico dentro da gaveta, da mesma forma que a gente faz os vetores. Porque no final das contas, essa saída dessa tabela cifrão pH ou dessa tabela cifrão localidade é um vetor. E se ele é um vetor, eu posso buscar um elemento individualmente fazendo o quê? Chamando ele pelo número dele. Por exemplo, aqui o primeiro elemento é o 3.78, porque tem o 1 aqui e logo depois vem ele. E o elemento número 13 é o 6.67. Se eu quiser somente esses elementos, eu posso dar uma tabela PH, abro o meu colchete, que é como a gente faz os vetores para chamar cada elemento, vou chamar, por exemplo, o primeiro elemento. Pronto, ele voltou 3.78 da gavetinha PH ou da coluna PH ou da variável PH. Da mesma forma, se eu quiser mais de um elemento, eu posso indicar construindo um vetor de posições dentro do meu colchete. No caso aqui eu quero o 1 e o 13. 1 e 13. Fechei. Então ele me voltou exatamente o 3.78 e o 6.67. E se cada elemento dentro do DataFrame ou dentro da lista tem um nome específico, a gente também pode chamar ele pelo nome dele dentro dos colchetes. Por exemplo, eu posso chamar tabela PH. E ele vai me retornar exatamente somente os elementos de pH. Vocês conseguem perceber uma diferença entre esses dois comandos? Vou fazer de novo para vocês então o tabela pH. Tabela cifrão pH. Você pode ver que aqui ele me deu uma saída como se fosse uma coluna. E aqui ele me deu uma saída como se fosse um vetor. Por que isso? Porque quando você chama numa lista o nome do elemento da lista ou a posição do elemento da lista, que no nosso caso aqui a tabela é a posição 3, que cada elemento da lista também tem uma posição, ele me retorna isso na forma de uma coluna. Por quê? O R, quando você chama dessa forma aqui, ele tende a simplificar a saída. Ou seja, ele vai desmontar a estrutura daquilo que você está pedindo e retornar uma forma mais simples possível. E se vocês voltarem lá nos outros vídeos, vocês vão se lembrar que eu falei com você que uma das estruturas mais simples do R é o vetor. E isso daqui pra gente é um vetor. Enquanto que isso daqui, quando eu peço pelo índice do elemento ou pelo nome do elemento, não é um vetor. Ele continua mantendo a estrutura do DataFrame. Vamos verificar isso? Então se eu der um struct aqui, ele vai me falar que isso é um vetor numérico com 15 elementos, certo? Mas se eu der um struct da tabela PH, ele vai me falar que isso é um DataFrame com uma variável e 15 observações e 15 elementos, ou seja, ele manteve a estrutura DataFrame, ou seja, a estrutura mais complexa, e ainda manteve o nome da gaveta pra gente ali, que é PH. Então, se eu quiser então renomear isso daqui com um outro nome qualquer, eu consigo facilmente continuar mantendo a estrutura de DataFrame pra gente. E aqui também é importante ressaltar que a gente pode usar para chegar no elemento do DataFrame qualquer, o duplo colchete, que também vai chegar nos elementos que está procurando. Por exemplo, eu posso pedir uma tabela, colchete 3, fecha, e aí vai me retornar novamente o pH, ou eu posso pedir uma tabela pH. Ele também me volta os elementos dessa gaveta. Mas, de novo, o uso de duplo colchetes também retorna a estrutura mais simples possível dentro do R. E o duplo colchete é exatamente usado para acessar elementos dentro de elementos da lista. Ou seja, no caso aqui eu estou procurando o terceiro elemento da lista. Eu quero os elementos que estão na terceira gaveta da lista. Então por isso que ele me retorna só isso daqui. E ao contrário de quando a gente usa um colchete único, quando você usa um duplo colchete, você só pode pedir uma coisa de cada vez. Mas quando você usa um colchete só, você pode pedir várias coisas juntas. Só para vocês terem ideia, se eu pedir um pH e qualquer outra variável ali dentro, posso fazer isso daqui, indicar com C, colocar, por exemplo, aqui o elemento 3 e o elemento 6, por exemplo.
fechei, pegou para mim o pH e a data da coleta, que é uma das vantagens de se manter a estrutura em DataFrame, porque a saída dele continua sendo um DataFrame, ele não simplifica isso pra gente. E se eu trabalhar com duplo colchete, eu não posso executar esse tipo de função. Só pra gente ter uma ideia, se eu ponho aqui que eu entro aqui com 2 e ele retorna que não pode fazer isso pra gente. Só fechar direitinho. Na verdade, ele entende isso como um outro comando, onde eu estou pedindo o segundo elemento da terceira linha. Não que eu estou pedindo duas colunas em separado para ele, mas eu posso pedir para ele um elemento específico dentro de outro, indicando também a posição aqui, ó. Será o elemento 1 que a gente já usou com ele. Ele me volta o primeiro elemento do pH pra gente. Ou seja, isso são várias formas de navegar dentro do DataFrame ou de uma lista, onde você pode buscar elementos específicos e subtrair elementos específicos. E embora um equivalente para as observações ou linhas, no caso, não esteja disponível, ou seja, chamar uma linha dessa forma, a gente pode perguntar pro R o nome das nossas linhas, tanto na lista quanto no DataFrame. Então vamos lá. Eu posso dar um names, no caso aqui do DataFrame, né, da tabela. Vocês podem perceber que a saída do room names é uma quantidade de números, só que eles estão entre aspas, indicando que isso daqui é um texto. Então, se eu for pedir uma linha específica do DataFrame, eu tenho que indicar para ele o nome dessa linha e o nome da coluna. Ou se eu não quero coluna nenhuma, se eu pedir só um número da linha, ele vai entender que você está pedindo exatamente isso daqui. E se não tem uma coluna de número 1, ele não vai achar. Vamos testar? Eu vou pedir tabela 1, por exemplo. Tá vendo? Ele não identificou ou não está definido uma coluna com o número 1. Para eu chamar uma linha, então, específica, eu tenho que colocar 1, vírgula, indicando que eu quero é a linha com o nome 1 e a coluna, por exemplo, com o nome PH. Ele vai me retornar o primeiro valor da coluna PH. Se eu quiser todos os elementos da primeira linha, eu só deixo a vírgula sem nada depois. E ele me retorna todos os elementos da primeira linha. É importante ressaltar que o DataFrame, apesar dele ser um tipo especial de lista dentro do R, ele obedece os mesmos princípios da navegação da matriz, onde eu posso acessar qualquer elemento ou conjunto de elementos indicando as coordenadas dele especificamente. Então, se eu quiser novamente qualquer elemento da tabela, eu posso dizer tabela, eu quero a primeira linha, segunda coluna. Ele vai mostrar que a primeira linha, segunda coluna é uma amostra 1. Se eu pedir que nem ali em cima 2, 3, ele vai me voltar que o elemento da segunda linha, terceira coluna, é o elemento 8.1. Mas você pode se perguntar, se eu não souber o nome da coluna ou o número dela, tem como eu pedir ela para as coordenadas que mantém a estrutura do DataFrame para mim? Porque se eu pedir, como eu fiz aqui agora, a estrutura de tabela, linha, segunda linha, terceira coluna, ele vai me retornar que isso aqui é um vetor de um elemento só. Mas se eu quiser que isso me retorne exatamente a estrutura que ela, de origem dela, ou seja, o DataFrame, eu posso dar aqui, ó, depois do elemento de coluna, um drop igual a false. Então ele vai manter a estrutura do DataFrame para mim, que nem como se eu tivesse pedindo somente o elemento de coluna anteriormente. Existem também diversas formas de adicionar um elemento no DataFrame ou numa lista. Os iniciantes no R, eu sempre recomendo que use a função edit, mas aqui eu vou dar um adendo. A função edit tem que ser usada depois de você assinalar onde que serão salvas as alterações, porque de outra forma as alterações não serão salvas no seu DataFrame. Vamos dar um exemplo? Então eu vou criar aqui uma tabela.exemplo. A tabela exemplo vai receber quem? Ela vai receber o edit de tabela. Bom, então ele abriu pra gente aqui a tabela como se fosse a tabela do Excel. Então aqui agora eu posso editar à vontade. Eu posso adicionar, por exemplo, aqui um Rio Carmo, a amostra 6, um pH qualquer que eu vier na minha cabeça aqui, vamos pensar 8.2, uma condutividade que pode ser 423.79, uma turbidez que pode ser 1.87 e uma data que pode ser 2023 05 30. Beleza? Agora, na hora que eu pedi para se fechar essa janela aqui, ele vai me perguntar se pode salvar. Ele me deu que ele descartou objetos da tabela da coluna data coleta. Vamos ver como é que ficou a tabela. Vamos ver se ele fez as alterações pra gente. Exemplo, que foi o problema que ele detectou.
Eu desconfio qual que seja, mas vamos ver. Na verdade, ele converteu todos os elementos da data coleta aqui por causa dessa última entrada aqui em elementos de texto. Que não tem problema, que depois usando um sdate eu posso retornar isso daqui facilmente para data. E se você não sabe usar o sdate, eu recomendo que você dê uma olhada na nossa última aula, onde eu falei incansavelmente como trabalhar com datas no R. Mas vocês podem ver aqui que ele entrou exatamente com aquilo que eu dei, inclusive com o meu erro aqui, ó. Ele entrou com o Rio Karma, a amostra 6, o pH, a condutividade, a turbidez e a data coletada. Se eu pedir o summary da minha tabela.exemplo, ele vai me retornar aqui localidade, tem 16 elementos, a amostra tem 16 elementos, o pH tem 16 elementos com valor mínimo e valor máximo igual a 11, a condutividade e a data da coleta, ele automaticamente converteu todo mundo para classe de texto por causa da última entrada. Mas se eu quiser, eu posso reconverter isso daqui para data, como eu expliquei para vocês no último vídeo. Mas se eu der para vocês um summary da minha tabela, ela continua existindo e tá lá bonitinha. E ao contrário do que ele fez para a data aqui, na minha tabela, a data continua sendo um vetor de datas, tanto que ele tem um mínimo e ele tem um máximo. E os elementos, a quantidade de elementos continua sendo 15. Então, antes da gente fazer as alterações usando a função edit no R, você tem que indicar aonde as alterações vão ser salvas. No nosso caso aqui, elas foram salvas na tabela exemplo e eu mantive dentro do R ainda a origem desses dados, que é a tabela. Eu sei também que leva tempo para você enxergar uma tabela ao entrar com essa tabela no R numa forma de vetor ou até mesmo uma forma de matriz. Mas essas tags podem ser utilizadas e eu recomendo que se use à medida que você vai criando mais segurança. Vamos dar um exemplo disso? Uma forma bem simples de acrescentar dados, tanto numa lista ou num data frame, é usando o RBind. Vamos lá? Por exemplo, eu vou criar uma nova entrada. Boa, nova entrada. Um nome bem original. A nova entrada vai ser uma lista. Estou indicando que eu estou entrando com uma lista e vou explicar para vocês daqui a pouquinho por quê. Rio Carmo. Opa, agora eu vou escrever com letra minúscula. Deixa eu ver aqui mais. A localidade, a amostra, a mesma ordem. Amostra, underline, espaço 6. pH vai ser 6.8. 6.89 no caso. Será? Tá bom. A condutividade vai ser 580. A turbidez vai ser 4.00 e a data eu vou entrar como s.date, exatamente para ele manter a estrutura do meu data frame com 20230830 de novo, 0830, 2023 0530, melhor, 0530. Vou fechar aqui, vou fechar esse parênteses aqui e vou fechar minha lista. Pronto, a nova entrada foi criada. Eu posso agora adicionar essa entrada ao meu data frame ou à minha lista tranquilamente. Então eu vou dar aqui minha tabela, ponto, mais ou seja, com mais uma entrada, vai ser tal um RBind, que é a função de combinação, ou seja, ele vai adicionar essa informação que eu estou acrescentando como uma linha na minha tabela, ou seja, ele vai acrescentar a informação que eu estou entrando como nova observação ou novas observações, porque você pode entrar com mais de uma lista ali tranquilamente. Então vai ser a tabela, ponto, nova entrada. A tabela, desculpa, vírgula, nova, ponto, entrada. Vamos ver como é que ficou a tabela. Ponto mais. Então tá lá, a nossa entrada direitinho no Rio Carmo. Com a amostra, minhas amostras eu comi ela. Eu esqueci de colocar o número 6 depois da amostra, que não tem problema, ela tá aqui de qualquer forma. E ao contrário do de antes, a estrutura da data continuou sendo a mesma que deveria ser, porque eu entrei como a data indicando o S-Date aqui. Então se eu pedir novamente um summary, não, melhor ainda, se eu pedir uma estrutura dessa nova tabela, mais um, ele vai me falar, ó, que a última linha continua sendo um formato data pra gente. Então isso é uma das formas de se entrar, no caso aqui é a segunda forma de se entrar com dados no data frame que eu estou ensinando para vocês. Vocês podem entrar, como eu expliquei antes, usando a função edit. A segunda forma é usando, e a mais comum, diga-se de passagem, é usando o RBind. E a terceira forma de acrescentar dados a um data frame é na forma de uma matriz ou na forma de uma combinação de data frames. Por que eu recomendo você usar uma combinação de data frames e não uma matriz? Porque se você tiver, como é o nosso caso, colunas de naturezas diferentes e for dar entrada nelas como uma matriz, você tem que lembrar que a matriz, todos os elementos têm a mesma natureza. E ao você adicionar isso a um data frame, ele vai pegar a natureza do data frame. Ou seja, se você está entrando, como no caso aqui no Rio Carmo, se você numa matriz indicou que o Rio Carmo é 1 e não indicou que isso daqui é um fator no data frame, ele vai converter toda a entrada 1 em texto. Então, por isso que eu recomendo vocês entrarem com data frame
frame diretamente, porque você está literalmente juntando duas listas e não juntando uma lista e uma matriz. Mas se você tiver uma coluna que são só de números ou é só texto, aí você pode entrar com uma combinação de matrizes tranquilamente e depois converter isso em um data frame para você navegar ele. No nosso caso aqui, eu vou entrar com um novo data frame. Então vamos lá, um novo ponto data frame, vou indicar como DF, vai ser tal que vai ser um data ponto frame, ou seja, vai indicar um data frame mesmo, então que vai ser uma lock, que indica exatamente a localização, que vai ser igual uma rep do rio, o nome, né, no caso no rio Carmo, quantas vezes? Sei lá, 5 vezes? Não, vou colocar 3, porque eu tô cansado de 5. 3 vezes. Então eu vou criar esse data frame aqui e daqui a pouquinho eu volto pra você ensinando como é que a gente junta esse data frame no outro. Se vocês quiserem pegar uns pulinhos do gato enquanto eu acelero o vídeo, é só você pausar o vídeo que não fica tão rápido assim não, tá bom? Vou lá e já volto com vocês. Então vamos lá, o nosso novo data frame ficou com essa cara aqui, novo.df. Essa é a cara do nosso novo data frame. Eu acrescentei 3 amostras do rio Carmo, amostras 6, 7, 8, com esses pHs, essa condutividade, essa turbidez. E no nosso caso aqui a mesma data de coleta. Um cuidado que vocês têm que ter quando vocês vão adicionar novos dados a um data frame usando o RBind é que o nome das variáveis em ambos os data frames tem que ser o mesmo. Vamos dar uma olhada? Então se eu pedir o names da nossa tabela, ele vai me mostrar isso daqui. Mas se eu pedir o names do novo DF, ele vai me voltar isso daqui. Vocês podem ver que localidade aqui tá diferente, a amostra tá igual, pH tá igual, condutividade eu acredito que esteja igual, turbidez igual e data de coleta diferente. Se eu tentar juntar esses data frames da forma que está aqui, eu não vou conseguir, porque o nome das colunas ou variáveis de um data frame não é igual completamente ao nome ou às variáveis do outro data frame. Então uma forma muito simples de você atribuir nome às colunas ou aos elementos de uma lista é literalmente atribuindo eles por extenso. Então eu posso dizer que o coolNames, ou seja, o nome das colunas do no.df vai ser igual ao coolNames da tabela que a gente já tem. Então, se eu pedir novamente o nome das variáveis do novo data frame, ele vai mostrar que são os nomes exatamente iguais. Feito isso, agora eu posso juntar os dois data frames com o RBind. Então, vou usar tabela.mais.grupo, porque agora eu estou entrando com um grupo inteiro de informações. Então, vai ser um RBind, tabela, vírgula, novo.df. Então, a tabela.mais.grupo vai ter exatamente todo mundo que eu quis que entrasse de uma vez só. Cuidados que devem ser tomados aqui novamente. A natureza dos indivíduos de cada coluna tem que ser a mesma, ou seja, a localidade, todos os indivíduos tem que ser do tipo texto, as amostras tem que ser tudo do tipo texto, pH número e assim sucessivamente. Se tiver diferença entre esse pessoal que está entrando e esse pessoal que está aqui, ele automaticamente vai transformar aquilo para forma mais simples, que no caso é o texto, ou seja, se aqui eu coloquei uma vírgula ao invés de um ponto, ele vai entender que isso daqui é um texto e automaticamente na nova tabela, ou seja, a tabela mais grupo, ele vai transformar todo o pH num objeto do tipo texto e ele vai deixar de ser um objeto do tipo numérico. Então são pequenas atenções que a gente tem que ter na hora que a gente está manipulando data frames e listas. E adicionar uma nova variável ou uma nova coluna ou um novo elemento a uma lista é muito mais simples do que adicionar uma nova linha ou uma nova observação, que é muito mais direto e pode ser feito de várias maneiras. Você pode adicionar uma variável a uma lista ou um data frame indicando ela com cifrão, indicando ela com um colchete ou indicando uma entrada dela com um duplo colchete. Então vamos fazer um de cada vez. Então eu posso adicionar um elemento indicando com cifrão, por exemplo, tabela ponto mais grupo, vamos usar mais grupo, foi a última que a gente criou. Tabela ponto mais grupo vai receber uma variável nova, ou seja, uma coluna nova, que vai chamar teste underline 1. Quem que vai estar dentro dessa coluna nova? Vai ser uma sequência de 1 até o número de linhas da tabela. Ponto
mais ponto grupo. NRoom, pronto. Então, a tabela mais grupo recebeu lá o teste mais 1. Tá vendo que é muito direto? Eu só indiquei para ela depois de cifrão quem que é o novo elemento, ou seja, o elemento que eu estou entrando com ele, quem vai estar dentro desse elemento. Posso indicar também com um duplo colchete? Posso. Opa, tem que indicar com as aspas, com o nome, né? Teste 2. Vai ser de novo uma sequência de 2 pontos, NRoom, tabela, ponto, mais, ponto. Então, de novo, tabela mais grupo. Tá lá, ó. Entrou o 1 e entrou o 2. E posso indicar com colchete simples? Pode. E a vantagem de se indicar com colchete simples é que você pode entrar com mais de um elemento de uma vez só. Você não precisa entrar com um elemento de cada vez. Mas aqui tem um truquezinho. Eu tenho que indicar que essa entrada é uma lista. Se eu indicar ela diretamente, ele não vai entender que isso é um elemento da mesma gaveta. Ele vai entender que são elementos que você está entrando de gavetas diferentes. Então, para entrar com colchete simples, eu vou usar o histórico do R aqui só para me ajudar. Teste under 3. Eu tenho que indicar que nessa entrada todos os elementos pertencem à mesma gaveta. Porque se entrar do jeito que está aqui, ele vai acrescentar cada númerozinho desse daqui numa coluna. Você vai ter a coluna 1, 2, 3, até a coluna, no nosso caso aqui, 6, 7, 8. Até o 8. Mas não, eu tô falando com ele, ó. Todo mundo dessa variável aqui é pertencente a ela. Ou seja, tá todo mundo na mesma gaveta. Então eu vou dar uma lista aqui e vou fechar. Se eu der de novo a tabela mais grupo, vai estar lá, ó, teste 3, todo mundo lá bonitinho pra gente. Tudo bem? Então, pessoal, eu sei que isso daqui foi só um mergulho raso ou nadar na superfície de como lidar com listas, que o assunto é muito mais amplo, mas eu espero que isso ajude vocês a ter um pouquinho mais de segurança, tanto na hora de lidar com dataframes e listas, quanto na hora de criar e adicionar informações no dataframe. Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje. Não esquece de compartilhar esse vídeo com aquele seu amigo que não sabe listar nada ou lidar com dataframe. Não esquece de deixar um like aí embaixo pra gente. Comenta o que vocês estão achando ou o que vocês querem aprender, para que eu possa me planejando aqui para ensinar para vocês. E fui!